E se as bebidas mais poderosas que existem nunca tivessem sido inventadas em laboratório, nunca tivessem sido embaladas em latinha colorida, nunca tivessem precisado de slogan nem de propaganda? E se elas tivessem nascido aqui mesmo, nas matas do Nordeste, nas mãos das benzedeiras, nos quintais das vovós do interior do Brasil? Hoje eu vou te mostrar 20 bebidas que fizeram parte da vida dos nossos ancestrais, que estão descritas em textos sagrados e na sabedoria dos raizeiros, e que a ciência moderna está confirmando uma por uma. Fica comigo até o número 9, porque essa bebida era o sustento dos tropeiros que cruzavam o sertão, e pesquisadores descobriram que ela tem um efeito nas últimas semanas de gravidez que nenhum obstetra vai te contar na primeira consulta. E a número 19 era usada pelos índios da Amazônia muito antes de qualquer europeu chegar aqui. Os cientistas estão chamando-a de um dos compostos anti-inflamatórios mais potentes já estudados. Se você quer sabedoria de raiz, respaldada pela ciência, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente resgata o que os nossos antepassados já sabiam e que a modernidade tentou nos fazer esquecer. Durante séculos, o conhecimento sobre essas bebidas foi passado de geração em geração no Brasil, nas feiras do Nordeste, nos terreiros de chão batido, nas cozinhas de fogão a lenha. Os raizeiros, as benzedeiras, as parteiras do interior, todos guardavam esse saber com cuidado. Com a chegada da industrialização no século XX, esse conhecimento foi sendo substituído por pacotes comprimidos e garrafinhas coloridas. Mas hoje, pesquisadores de universidades brasileiras como a USP, a Unicamp e a UFMG estão redescobrindo o que a roça já sabia. E o resultado é impressionante. Vamos começar. Número 1. Água de tamarindo, a purificadora do sertão. Há frutos que Deus plantou para curar, não apenas para alimentar. Provérbios 17, 22. O tamarindeiro chegou ao Brasil pelo Nordeste e se tornou parte da alma do sertão. Nas feiras de Caruaru, Feira de Santana e Campina Grande, o suco de tamarindo era vendido em cuias de cabaça como remédio e refresco. A benzedeira Dona Josefa de Mossoró dizia que tamarindo limpa o sangue e acalma o fígado. E ela não estava errada. A ciência confirmou. O tamarindo é rico em ácido tartárico, um antioxidante natural que protege as células do dano oxidativo. Estudos da Universidade Federal da Paraíba mostram que o extrato de tamarindo tem ação anti-inflamatória real, comparável a anti-inflamatórios comuns, mas sem agredir o estômago. Ele também é uma das maiores fontes vegetais de magnésio e potássio disponíveis no Brasil. Minerais essenciais para o coração e para o sistema nervoso. Preparo tradicional. Descasque 2 a 3 tamarindos maduros e deixe de molho em 500 ml de água por 30 minutos. Amasse com as mãos, coe e beba. Não precisa de açúcar, a acidez natural já é medicina. Tome em jejum para apoio digestivo ou ao longo do dia como tônico mineral. O tamarindo foi esquecido porque não tem como patentear. Não dá para emitir boleto por uma fruta que cresce no quintal. A indústria prefere te vender vitamina C em cápsula importada do que te lembrar que o tamarindeiro da calçada já faz esse trabalho. O que nasce no sertão, cura o sertão. E quem sabe disso, cuida. Número 2. Caldo de cana com gengibre, o tônico dos trabalhadores. O suor do trabalho honesto é regado com o que a terra oferece. Eclesiastes 9:11. A garapa, o caldo de cana puro, foi durante séculos o combustível dos trabalhadores rurais brasileiros. Nas usinas, nas roças, nas feiras livres. Mas a versão original,
feita com pedaço de gengibre ralado dentro. Era o tônico que as mães do interior davam para filhos, com fraqueza, febre baixa ou digestão travada. Era medicina barata e eficaz. A cana-de-açúcar contém compostos fenólicos, especialmente o ácido clorogênico, que tem ação antioxidante e hepatoprotetora documentada. O caldo fresco, sem processamento, tem índice glicêmico significativamente mais baixo do que o açúcar refinado, porque a fibra e os compostos naturais da cana modulam a absorção de glicose. O gengibre adicionado com seus gingeróis e xogaóis tem ação anti-inflamatória confirmada em ensaios clínicos, eficácia documentada contra a náusea e ação estimulante da digestão comprovada em múltiplos estudos. Preparo tradicional. Passe a cana na moenda ou use um liquidificador com um pouco de água e coe bem. Rale um pedaço generoso de gengibre fresco do tamanho do polegar. Esprema meio limão e beba imediatamente. Não armazene, a oxidação começa em minutos e destrói os compostos ativos. A garapa virou coisa de festa junina. A indústria convenceu a gente de que caldo de cana é souvenir turístico, não alimento. Enquanto isso, os compostos fenólicos da cana, que poderiam apoiar o fígado, foram substituídos por energéticos cheios de taurina sintética. A força do trabalhador vinha da terra. Sempre veio. Número 3. Leite de castanha do Pará com mel, o probiótico da Amazônia. Os frutos da floresta são para alimento e suas folhas para medicina. Ezequiel 47:12. A castanha do Pará é a joia da Amazônia. Os povos indígenas Kayapó e Yanomami já extraíam o leite das castanhas muito antes de qualquer europeu pisar no Brasil. Era o alimento das crianças, dos idosos, dos guerreiros em recuperação. Os seringueiros levavam castanha para a mata, porque sabiam que ela sustentava por horas. Esse conhecimento foi quase apagado, substituído por leites vegetais industrializados, cheios de amido e espessantes. A ciência hoje confirma o que os indígenas já sabiam. A castanha do Pará é a fonte alimentar mais concentrada de selênio do planeta. Um único grão pode fornecer mais de 100% da necessidade diária desse mineral essencial para a tireoide e o sistema imunológico. O leite feito com castanhas cruas é rico em gorduras monoinsaturadas, ácido oleico, vitamina E e zinco. Pesquisadores da UFPA demonstraram que o consumo regular de castanha do Pará melhora marcadores de inflamação e função tireoidiana em mulheres com hipotireoidismo subclínico. Preparo tradicional. Deixe 10 castanhas do Pará de molho em água filtrada por 8 horas. Bata no liquidificador com meio litro de água limpa até ficar homogêneo. Coe em pano limpo. Aqueça levemente sem ferver. Adicione uma colher de mel cru. Beba pela manhã. É o café da Amazônia. O leite de castanha foi esquecido porque a Amazônia foi esquecida. A industrialização preferiu o leite em caixinha pasteurizado ao alimento vivo que a floresta oferece de graça. Mas a floresta ainda está aqui e a castanha também. O que a Amazônia guarda, o mundo ainda não descobriu, mas você acabou de descobrir. Número 4. Chá de erva cidreira, o calmante dos nervos do interior. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A erva cidreira crescia em todos os quintais do Brasil rural. Não havia casa de interior sem o pé de cidreira na janela. A vovó fazia o chá quando a criança não dormia, quando o adulto estava com o sistema, quando a pressão subia de preocupação. Era o primeiro remédio antes do médico.
antes da farmácia, antes de qualquer comprimido. A pesquisa moderna justificou cada xícara. A erva cidreira contém ácido rosmarínico e compostos terpênicos, especialmente o citral e o linalol, que têm ação ansiolítica comprovada em estudos clínicos duplo cego. Um estudo publicado no periódico Phytomedicine mostrou que o extrato de erva cidreira reduziu significativamente os sintomas de ansiedade e insônia em participantes sem causar dependência nem efeitos colaterais. A Anvisa reconhece a erva cidreira como fitoterápico oficial. Uma das poucas plantas a receber esse reconhecimento regulatório no Brasil. Preparo tradicional. Colha 5 a 7 folhas frescas de erva cidreira, ou use uma colher de folhas secas. Despeje água quente não fervendo sobre as folhas. Tampe por 10 minutos. Coe e beba, sem açúcar. Tome à noite para melhorar o sono ou durante o dia em momentos de tensão. A erva cidreira foi substituída pela melatonina importada, pelo ansiolítico receitado às pressas, pela cápsula de relaxante natural, vendida na internet por R$50. Quando o quintal de graça, com mais eficiência e sem contraindicações, foi sendo ignorado. Calma não se compra em farmácia. Às vezes, ela cresce no quintal. Número 5. Água com vinagre de mel. O tônico intestinal dos tropeiros. Ofereceram-lhe vinagre para beber, misturado com fel. Mateus 27:34. Os tropeiros que cruzavam o Brasil do século XVIII ao início do século XX, levando gado do Nordeste para São Paulo, transportando mercadorias pelo interior, tinham uma bebida básica em seus cantis: água com um traço de vinagre. Não era por falta de opção, era porque funcionava. Mantinha o intestino regulado nas longas travessias, protegia contra a água de qualidade duvidosa dos rios e riachos e dava energia para a jornada. Os raizeiros do Nordeste chamavam de vinagre de mel, quando era feito com mel de abelha nativa, e esse era considerado superior. O ácido acético do vinagre tem propriedades antimicrobianas documentadas contra patógenos intestinais comuns, incluindo a salmonela. Múltiplos ensaios clínicos mostram que consumir vinagre diluído antes das refeições reduz o pico glicêmico pós-prandial em pessoas com resistência à insulina. O vinagre também apoia o crescimento de bactérias intestinais benéficas e fortalece o revestimento mucoso do intestino. Quando feito com mel cru, que a tradição nordestina preferia, a combinação une o ácido acético às propriedades antimicrobianas da defensina 1 do mel. Preparo tradicional: uma colher de sopa de vinagre de maçã cru, não filtrado, em um copo de água. Adicione uma colherinha de mel cru. Tome 15 minutos antes das principais refeições. Comece com pouco. Se o sabor for forte, o corpo se adapta. O vinagre virou ingrediente de salada. O tropeiro, que entendia sua função terapêutica, foi substituído pelo consumidor, que acredita que saúde intestinal se resolve com iogurte grego de supermercado. A sabedoria dos que cruzaram o sertão sobreviveu à modernidade. Basta resgatar. Número 6. Água de mel com limão. O elixir antimicrobiano da manhã. Mel em contraste. Come o suficiente para ti. Provérbios 25:16. Não há casa de interior no Brasil que não tenha tido, em algum momento, o ritual da água com mel e limão de manhã cedo. Antes do café, antes de qualquer coisa, era o primeiro ato de cuidado com o corpo. A vovó fazia, a benzedeira recomendava, o padre rural bebia. Era tradição e era saúde, e as pessoas sabiam,
mesmo sem nomenclatura científica, que funcionava. O mel cru, e aqui a palavra cru é fundamental, é um dos antimicrobianos naturais mais poderosos já identificados. Contém peróxido de hidrogênio, pH baixo que elimina patógenos, e uma proteína chamada defensina 1, que destrói bactérias, inclusive o MRSA, resistente a antibióticos. Dissolvido em água morna, vira um tônico de absorção imediata que acalma o tecido inflamado da garganta, protege o revestimento intestinal e fornece energia sem pico de insulina. O limão adiciona vitamina C, flavonoides e potencializa a ação antimicrobiana. O ponto crítico: o mel não pode ser aquecido acima de 40 graus. Acima disso, as enzimas e os compostos ativos se degradam. O mel aquecido é mel morto. Preparo tradicional: uma colher de sopa de mel cru em um copo de água morna, nunca quente. Esprema meio limão crioulo ou Tahiti. Mexa devagar. Tome em jejum, logo ao acordar. Esse é o primeiro ato de cuidado com o corpo que os nossos ancestrais conheciam. O mel cru foi substituído pelo mel de supermercado aquecido, filtrado, pasteurizado, morto. A diferença não é pequena. É a diferença entre medicina viva e líquido amarelo, que não faz nada além de adoçar. Se você chegou até aqui, já entende algo que a maioria não sabe. As bebidas mais poderosas não vêm de fábrica. Vêm da terra, do favo, do quintal, exatamente como nossos antepassados preparavam. Dá um like agora. Isso ajuda a levar esse conhecimento para quem mais precisa. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. A segunda metade desta lista é ainda mais poderosa do que a primeira. Número 7. Chá de mastruz com leite. O pulmão do sertão. As folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22, 2. O mastruz, erva santa ou caatinga de mulata, dependendo do estado, é uma das plantas medicinais mais usadas no Nordeste do Brasil. O chá com leite de cabra era o remédio das famílias do interior para tosse, bronquite, parasitas e recuperação de ossos quebrados. A benzedeira Dona Maria das Dores, de Juazeiro do Norte, dizia que mastruz com leite cura por dentro o que nenhum remédio comprado consegue. A ciência levou tempo para chegar ao mastruz, mas chegou. Pesquisadores da UFC, Universidade Federal do Ceará, identificaram compostos terpênicos, especialmente o ascaridol, com ação antiparasitária documentada. O mastruz também tem propriedades expectorantes reais, promove a fluidificação do muco e facilita sua eliminação das vias aéreas. Combinado ao leite de cabra, com sua proteína A2 de mais fácil digestão, forma uma bebida que é simultaneamente expectorante, antiparasitária e nutritiva. Preparo tradicional: bata no liquidificador um punhado de folhas frescas de mastruz com um copo de leite de cabra ou leite integral. Coe. Adicione uma colher de mel cru. Tome uma vez ao dia, preferencialmente à noite. Em casos de bronquite ou tosse persistente, tome por 7 dias seguidos. O mastruz virou coisa de roça, tratado como superstição, enquanto a indústria farmacêutica vendia xaropes sintéticos com efeitos colaterais. Mas a roça nunca esteve errada. O sertão tem remédio para tudo. Às vezes, basta parar de ignorar. Número 8. Suco de acerola com gengibre. A vitamina C viva do Brasil. O justo come para satisfazer sua alma. Provérbios 13, 25. A acerola é originária das Antilhas e se naturalizou no Brasil com tanta força que hoje é difícil imaginar o quintal nordestino sem ela. As crianças comiam direto do pé.
As mães espremiam para dar aos filhos quando a gripe aparecia. Era o escudo da família vermelho, azedo e poderoso. Nenhuma vitamina C importada se compara. A acerola tem a maior concentração de vitamina C entre todas as frutas conhecidas, podendo conter até 1.677 miligramas por 100 gramas, contra apenas 53 miligramas da laranja. Mas o diferencial não é só a quantidade, é a vitamina C viva, associada a bioflavonoides naturais que amplificam sua absorção e ação antioxidante. A vitamina C sintética isolada vendida em cápsulas não tem os cofatores naturais da acerola. O gengibre acrescenta gingeróis com ação anti-inflamatória e antimicrobiana comprovada. Juntos, formam uma das duplas antivirais mais eficazes da natureza brasileira. Preparo tradicional. Bata no liquidificador 10 a 12 acerolas maduras com meio copo de água. Rale um pedaço de gengibre fresco e adicione. Coe ou beba com a polpa. Tome imediatamente a vitamina C da acerola oxida rapidamente após o preparo. Não adoce. A acidez é parte do medicamento. A acerola foi transformada em refresco industrializado com 2% de fruta e 98% de açúcar e corante. O suco vivo, com toda a sua potência, foi substituído por uma garrafinha colorida que tem o nome da fruta, mas não tem a fruta. A vitamina C mais poderosa do mundo cresce no quintal brasileiro. Sempre cresceu. Número 9. Leite de babaçu com tâmara, o combustível dos que cruzaram o Nordeste. Deu-lhe um pedaço de bolo de figos e 2 cachos de passas. E quando comeu, seu espírito voltou a ele. 1 Samuel 30, 12. O babaçu é a palmeira do Maranhão, do Piauí e do norte de Minas. As quebradeiras de coco, mulheres que sustentavam famílias inteiras com o trabalho nas palmeiras, extraíam o leite do coco babaçu para dar aos filhos pequenos, aos idosos e aos homens que saíam para o trabalho pesado. As tâmaras chegaram pelo comércio árabe e se tornaram alimento de romeiros, tropeiros e viajantes. A combinação dessas duas potências era o sustento de longa jornada. O coco babaçu é excepcionalmente rico em ácido láurico, a mesma gordura do leite materno com propriedades antimicrobianas e antivirais documentadas. O leite extraído é fonte de gorduras de cadeia média que fornecem energia rápida e sustentada sem pico de insulina. As tâmaras contêm glicose e frutose para energia imediata, fibras que modulam a absorção e uma variedade de compostos fenólicos antioxidantes. Aqui vem o dado que poucas pessoas conhecem. Ensaios clínicos publicados em periódicos de ginecologia e obstetrícia mostram que mulheres que consumiram tâmaras nas últimas semanas de gravidez tiveram partos significativamente mais rápidos, com menos necessidade de ocitocina sintética e menos complicações. O interior do Brasil já sabia disso sem precisar do estudo. Preparo tradicional. Quebre o coco babaçu e retire a amêndoa. Bata no liquidificador com água quente na proporção 1:3. Coe em pano. Adicione 4 a 5 tâmaras medjool sem caroço e bata novamente. Tempere com uma pitada de canela. É o leite de sustância das terras do Maranhão. O babaçu foi vítima do desmatamento e da substituição por culturas industriais. As quebradeiras de coco foram esquecidas. O leite de babaçu foi substituído pelo leite em caixinha UHT. Mas a palmeira ainda está lá e o saber também. A força de quem sustenta a família vem de raiz, literalmente. Número 10. Caldo de feijão preto. A força dos profetas do sertão. Então Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas.
Gênesis 25:34. O feijão preto é a identidade alimentar do Brasil. Na feijoada, no caldinho de feira, no caldo que a mãe fazia quando o filho estava doente ou fraco. Antes de qualquer suplemento, antes de qualquer shake de proteína, o caldo de feijão preto era o restaurador. Os capoeiristas da Bahia bebiam, os trabalhadores da roça bebiam. Os doentes, no interior, bebiam. Era medicina de panela. O caldo de feijão preto concentra ferro, zinco, folato e magnésio em formas altamente biodisponíveis. As proteínas vegetais que se dissolvem no líquido apoiam a recuperação muscular. O feijão tem índice glicêmico notavelmente baixo para um alimento com carboidratos. A fibra natural modula a absorção de glicose de forma que nenhum alimento processado consegue replicar. Pesquisas das zonas azuis, comunidades humanas com maior longevidade comprovada, mostram que o consumo regular de leguminosas é um dos preditores mais consistentes de envelhecimento saudável. O Brasil sempre comeu feijão. Não era coincidência. Preparo tradicional. Cozinhe feijão preto por 1 hora, com louro, alho e cebola. Retire apenas o caldo, coando os grãos. Adicione sal, cominho e um fio de azeite de oliva. Beba quente como tônico matinal ou de recuperação. Opcional. Adicione um pedaço de charque para potencializar o ferro. O caldinho de feijão virou item de botequim, algo que se pede com pinga, não algo que se toma como medicina. A indústria dos suplementos proteicos convenceu o brasileiro de que proteína vem em sachê, não em panela de barro. O feijão que sustentou o Brasil por séculos ainda sustenta. Basta lembrar. Número 11. Água de cominho. A especiaria que Jesus citou dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mateus 23:23. O cominho chegou ao Brasil com os portugueses, mas se tornou nordestino de alma. Nenhuma carne de bode, nenhum baião de dois, nenhum arroz de festa do interior se faz sem cominho. E o que as mães do sertão sabiam é que a água de cominho simples, barata, acessível, resolvia cólica, gases, má digestão e auxiliava o controle do açúcar no sangue. Era o remédio mais democrático do interior. O cominho contém culminaldeído, um composto com efeitos antimicrobianos demonstrados contra ampla gama de bactérias e fungos. Estudos mostram que o cominho pode reduzir o açúcar em jejum e melhorar a sensibilidade à insulina em pessoas com diabetes tipo 2. Estimula a produção de bile e a atividade de enzimas digestivas, reduzindo distensão, gases e indigestão a nível biológico. 3 gramas de cominho fornecem cerca de 20% da necessidade diária de ferro. A água de cominho extrai esses compostos diretamente e os leva ao intestino com rapidez. Preparo tradicional. Torre levemente 1 colher de chá de sementes de cominho inteiras em frigideira seca até perfumar. Adicione a 2 copos de água fervente. Abafe por 10 minutos. Coe e beba morno, especialmente após refeição pesada ou ao primeiro sinal de desconforto digestivo. Uma pitada de sal e limão realça o sabor. O cominho virou tempero de churrascaria. Sua função medicinal, que levou Jesus a citá-lo como algo que merecia dízimo, foi esquecida no caminho entre o quintal e o supermercado. O que merecia dízimo no tempo de Jesus merece atenção no seu cotidiano. Número 12. Chá de alfavaca com hortelã, o purificador dos pulmões do Brasil. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Salmo 51:7. A alfavaca é o equivalente brasileiro do isopo bíblico. Os raiceiros do Nordeste
sempre souberam disso, usavam a alfavaca do mesmo modo que os hebreus usavam o hisopo, para purificar o ar, para limpar os pulmões, para curar infecções respiratórias. A hortelã completava a dupla. Nas casas de interior, quando a gripe atacava, o primeiro gesto era pegar um maço de alfavaca do quintal e fazer o chá. A alfavaca contém eugenol e carvacrol, os mesmos compostos antimicrobianos do orégano e do tomilho, dois dos antissépticos naturais mais potentes conhecidos. Estudos confirmam propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas reais. A hortelã relaxa a musculatura lisa do trato digestivo, reduzindo espasmos e cólicas. E tem suas próprias propriedades antimicrobianas documentadas. Juntas, trabalham simultaneamente no intestino e no sistema respiratório, o que nenhum medicamento de prateleira de farmácia faz ao mesmo tempo sem efeito colateral. Preparo tradicional: uma colher de chá de alfavaca seca e uma colher de hortelã fresca ou seca. Infunda em água fervente por 10 minutos. Coe e beba quente. Adicione mel cru. Use para tosse, bronquite, resfriado, desconforto digestivo e como chá purificador matinal. A alfavaca virou decoração de prato de restaurante italiano. A hortelã virou sabor de bala. As pessoas compram sprays nasais industrializados com ingredientes que não conseguem pronunciar, enquanto o quintal tem a resposta. O que David pediu para ser purificado, o Brasil tem no jardim. Basta estender a mão. Número 13. Chá de coentro. O detox escondido na cozinha nordestina. O maná era como semente de coentro, branco. Êxodo 16:31. O coentro divide o Brasil. Quem é do Nordeste não entende como alguém pode não gostar. E quem é do Sul não entende como alguém consegue gostar. Mas isso é sobre a folha fresca, a semente de coentro, torrada e usada como chá. É outra história. Era usada pelos raizeiros do Nordeste para acalmar a ansiedade, melhorar digestão e, segundo a tradição, limpar o corpo por dentro. O cheiro era inconfundível nas cozinhas antigas. A semente de coentro contém linalol, o mesmo composto terpênico que dá à lavanda suas propriedades ansiolíticas. Estudos em animais mostram que o coentro reduz a ansiedade de forma comparável ao diazepam em certos modelos, mas sem o risco de dependência. A aplicação mais fascinante da pesquisa moderna, evidências preliminares indicam que o coentro pode auxiliar na mobilização de metais pesados, mercúrio, chumbo dos tecidos do corpo, ligando-se a eles e facilitando a eliminação. Em um mundo com exposição crescente a metais pesados, essa planta ancestral se torna subitamente muito relevante. Seus benefícios digestivos são bem estabelecidos, reduz espasmos intestinais e tem efeito carminativo. Preparo tradicional: macere levemente uma colher de chá de sementes inteiras de coentro. Infunda em água fervente por 10 a 15 minutos. Coe, beba morno, especialmente pela manhã como chá purificador. O sabor é quente, levemente cítrico e muito mais agradável do que a maioria dos chás medicinais. O coentro virou motivo de meme. Sua semente, com toda a sua profundidade medicinal, foi ignorada, enquanto suplementos de detox importados vendiam a mesma função por preços absurdos. O que alimentou o povo no deserto ainda cuida do povo na cidade, se você souber usar. Número 14. Água de uva passa. O tônico hepático esquecido. Deram-lhe um pedaço de bolo de figos e 2 cachos de passas. 1 Samuel 30:12. Uva passa
sempre teve lugar na mesa brasileira, no arroz doce, no bolo, na farofa de Natal. Mas o que a maioria não sabe é que deixar passas de molho na água durante a noite e beber esse líquido pela manhã era um hábito de saúde difundido no interior do Brasil. As avós chamavam de água de uva passa e davam para quem estava com o fígado preguiçoso, com o intestino preso ou com anemia. A água de uva passa concentra ácido tartárico e bitartarato de potássio das cascas da uva, compostos que estimulam a produção de bile e apoiam a atividade de enzimas hepáticas, envolvidas na desintoxicação. Estudos sobre o consumo de passas mostram melhoras nos marcadores de função hepática. Os polifenóis que sobrevivem ao processo de secagem, especialmente resveratrol e quercetina, estão mais concentrados por grama nas passas do que nas uvas frescas. A água do molho extrai esses compostos junto com potássio, que apoia a regulação da pressão arterial, e boro, que apoia a densidade óssea. Preparo tradicional. Deixe 2 colheres de sopa de passas escuras orgânicas de molho em 2 copos de água filtrada durante a noite, 8 a 12 horas. Pela manhã, coe e beba o líquido com o estômago vazio, antes do café. A água será levemente dourada e suavemente adocicada. Os antigos não entendiam por que funcionava do modo que sentiam que funcionava. O mecanismo sempre esteve lá, esperando a ciência. A uva passa virou acompanhamento de salada de maionese. A sabedoria do molho noturno, tão simples, tão eficaz, foi esquecida em nome de suplementos hepáticos vendidos em farmácias de manipulação. A uva que sustentou tropeiros sustenta fígados, ontem e hoje. Número 15. Chá de folha de oliveira, o guardião do sistema imunológico. Sua folha não murchará e seu fruto não faltará. Sua folha será para medicina. Ezequiel 47:12. A oliveira é citada mais de 500 vezes nas Escrituras. No Brasil, chegou com os imigrantes do Mediterrâneo e se adaptou ao sul e ao sudeste. Mas, enquanto todo mundo conhece o azeite, quase ninguém conhece o chá de folha de oliveira que foi, durante séculos no mundo mediterrâneo, a farmácia doméstica. A folha era o que a família usava quando chegava a doença, não o azeite. A folha era o botão de luta. A oleuropeína, o composto ativo principal da folha de oliveira, demonstrou em estudos ser diretamente antiviral contra uma ampla gama de patógenos, incluindo vírus influenza, vírus herpes e retrovírus. Também é fortemente antibacteriana e antifúngica. Os estudos mostram que reduz a pressão arterial, diminui a inflamação e tem atividade antioxidante, que rivaliza com a vitamina E. A diferença entre o azeite e o chá de folha é significativa. A folha tem concentração muito maior de oleuropeína que o fruto processado. Preparo tradicional. Infunda uma colher de chá de folhas de oliveira secas em água fervente por 15 minutos. Coe. Beba de 2 a 3 xícaras diárias ao início de qualquer doença ou regularmente como manutenção imune. O sabor é levemente amargo e terroso, sinal de potência medicinal genuína. O chá de folha de oliveira foi esquecido porque o azeite virou produto premium de cozinha gourmet. A folha ficou para trás, jogada fora, enquanto o fruto subia de preço. A medicina estava na parte descartada. Ezequiel disse que a folha seria para a medicina. A ciência confirmou. A escolha é sua. Número 16. Elixir de amendoim com canela. A bebida da vigilância. Vejo um ramo de amendoeira. Jeremias 1:11. O amendoim é o irmão pobre da amêndoa,
mas não menos poderoso. No Brasil, é o amendoim torrado que vai a todas as festas, que aquece o São João, que sustentou gerações de crianças do campo. A paçoca, o pé de moleque, o amendoim cozido na roça são parte da memória afetiva brasileira. Mas o leite de amendoim com canela, que os raizeiros do interior faziam para fortalecer crianças fracas e adultos em recuperação, foi quase completamente esquecido. O amendoim é uma das fontes vegetais mais densas em proteína do Brasil, 25 miligramas por 100 gramas. Contém resveratrol, na mesma concentração que a uva, coenzima Q10 para a saúde cardiovascular e um conjunto de vitaminas do complexo B que apoiam o sistema nervoso. A canela adicionada tem uma das evidências mais robustas em fitoterapia para controle glicêmico. Múltiplos estudos mostram que 1 a 3 gramas diários de canela reduzem o açúcar em jejum e melhoram a sensibilidade à insulina. A combinação de proteína de absorção lenta do amendoim com os compostos da canela cria uma bebida que sustenta a energia por horas, sem pico glicêmico. Preparo tradicional. Deixe uma xícara de amendoim cru de molho por 8 horas. Bata com 2 copos de água até homogeneizar. Coe. Aqueça levemente. Adicione uma colher de chá de canela em pó e uma colher de mel cru. Beba de manhã ou antes de atividade física. O amendoim virou petisco de boteco. O leite, que ele poderia fazer mais barato e mais potente do que qualquer bebida proteica vendida em academia, nunca chegou ao conhecimento de quem mais precisaria. O primeiro a florescer na primavera vigia antes de todos. O amendoim, que sustenta a festa, também sustenta o corpo, se você souber como usar. Número 17. Chá purificador de alfavaca. O limpador de pulmão e seios nasais. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e serei mais branco que a neve. Salmo 51, 7. David escreveu o Salmo 51 depois de seu momento de maior falha moral, e quando buscou uma imagem de limpeza poderosa o suficiente para expressar o que sentia, buscou o isopo, o equivalente mediterrâneo da alfavaca brasileira. Essa planta não era escolhida por acidente. Era escolhida porque gerações de observação haviam provado que ela purificava de verdade os pulmões, os seios nasais, o corpo. David sabia disso. E os raizeiros do Nordeste também sabem. Usado diariamente como tônico pulmonar e purificador de seios nasais, a alfavaca, com seus óleos voláteis, eugenol, cineol e linalol, está entre os expectorantes e antimicrobianos naturais mais estudados. Os compostos expectorantes quebram ativamente o muco das passagens brônquicas e dos seios nasais, sendo especialmente eficaz para condições respiratórias crônicas e doenças sazonais. Como bebida purificadora mais concentrada, a alfavaca é preparada como uma infusão fria durante a noite, o que preserva seus compostos terapêuticos mais voláteis, que o calor pode destruir. Preparo tradicional. Infusão fria. Coloque uma colher de sopa de alfavaca seca em 2 copos de água fria por 8 horas. Coe. Aqueça muito levemente, nunca ferva. Adicione mel cru e um traço de limão. Beba uma xícara pela manhã e uma à noite por 7 a 10 dias durante doenças ou nas transições de estação. A alfavaca purificadora foi substituída por descongestionantes industriais que adormecem a mucosa em vez de curá-la. A diferença é importante. Um suprime o sintoma, o outro resolve a causa. O que Dave pediu para ser purificado, o Brasil planta no quintal. Basta reconhecer o valor do que já tem. Número 18.
chá de gengibre com mel. A bebida de fogo anti-inflamatória, especiarias, bálsamo e mirra, resina, nozes e amêndoas. Gênesis 43, 11. O gengibre chegou ao Brasil junto com os escravos africanos, que conheciam seu poder medicinal há milênios. Se incorporou à cozinha baiana, à medicina popular do interior, às garrafinhas das benzedeiras. Quando alguém ficava doente no interior do Brasil, o primeiro gesto era descascar um pedaço de gengibre e colocar para ferver com mel. Era instinto coletivo e era correto. Os gingeróis e xogaóis do gengibre demonstraram em ensaios clínicos reduzir marcadores inflamatórios como proteína C reativa e TNF-alfa. Estudos mostram que o gengibre é tão eficaz quanto o ibuprofeno para dor menstrual, em comparação clínica, sem os efeitos colaterais gástricos. Reduz náusea com eficácia documentada em pacientes de quimioterapia, gestantes e recuperação pós-cirúrgica. Estimula enzimas digestivas, acelera o esvaziamento gástrico e tem efeitos antimicrobianos diretos. Combinado com o mel cru, com sua defensina 1, forma uma das bebidas terapeuticamente mais completas da natureza. Preparo tradicional. Descasque e rale um pedaço generoso de gengibre fresco, do tamanho do polegar, em 2 copos de água. Leve ao fogo por 15 a 20 minutos. Coe em xícara. Deixe amornar. Nunca adicione mel ao líquido fervendo, destrói as enzimas. Adicione uma colher generosa de mel cru. Tome ao primeiro sinal de gripe, após refeição pesada ou diariamente, como tônico anti-inflamatório. O gengibre virou ingrediente de sushi e de cerveja artesanal. Seu uso como medicina que cruzou oceanos e séculos para chegar ao quintal brasileiro foi sendo substituído por anti-inflamatórios sintéticos, com lista de contraindicações de uma página inteira. As rotas comerciais antigas percorreram longa distância para trazer essa raiz ao Brasil. Valeu cada quilômetro. E ainda vale. Número 19. Água de Copaíba. O presente que a Amazônia guardou. Apresentaram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus 2, 11. A copaíba é a árvore sagrada da Amazônia. Os povos indígenas Kayapó, Yanomami e Ticuna usavam o óleo de copaíba há séculos para cicatrizar feridas, tratar infecções de pele, resolver problemas respiratórios e como anti-inflamatório geral. Os jesuítas, no século XVI, já documentavam seu uso. Os seringueiros carregavam uma garrafa de óleo de copaíba como o item de saúde mais valioso em qualquer expedição na mata. Nenhum canal gringo vai te contar sobre a copaíba. Ela é exclusivamente nossa. A resina de copaíba contém ácidos diterpênicos, especialmente o ácido copálico e sesquiterpenos, como o beta-cariofileno, que tem propriedades anti-inflamatórias documentadas em nível celular. Pesquisadores da USP demonstraram que o beta-cariofileno é agonista do receptor CB2 do sistema endocannabinoide, o que explica sua potente ação anti-inflamatória sem psicoatividade. Estudos da UFPA confirmam ação antibacteriana de amplo espectro, incluindo contra bactérias resistentes a antibióticos convencionais. O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estuda a copaíba há décadas e os resultados impressionam a comunidade científica internacional. Preparo como água medicinal. Adicione de 5 a 10 gotas de óleo de copaíba de grau alimentício em um copo de água morna. Mexa bem. Beba com o estômago vazio. Comece com doses pequenas, 3 a 5 gotas, para avaliar tolerância. Use por no máximo 30 dias seguidos com pausas.
Consulte um profissional de saúde para uso prolongado. A copaíba foi ignorada pelo sistema de saúde convencional. Por décadas, tratada como remédio de índio, com sentido pejorativo. Enquanto isso, laboratórios internacionais registravam patentes de compostos derivados dela. O que era superstição indígena virou pesquisa de ponta. Os índios da Amazônia sabiam, os jesuítas documentaram, a ciência confirmou. A copaíba é o presente que a floresta guardou para nós. Número 20. Tônico de mirra com mel. O antisséptico que acompanhou toda a história sagrada. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra. Marcos 15:23. A mirra aparece no começo da vida de Jesus, trazida pelos reis magos e, no fim, oferecida no momento da crucificação, usada no sepultamento. Em cada instância, funcionava como medicina. Essa resina preciosa era usada no Egito há mais de 3.000 anos, para cuidado de feridas, infecções orais e problemas digestivos. No Brasil, chegou pela medicina árabe e pelos jesuítas, e ficou esquecida nos armazéns das antigas farmácias de manipulação. A resina de mirra contém sesquiterpenos com propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e antimicrobianas documentadas. Textos médicos egípcios, com mais de 3.000 anos, listam a mirra em preparações para cuidado de feridas, infecções bucais e desconforto digestivo. E os estudos modernos confirmam cada um desses usos. Demonstrou-se que é eficaz contra certos parasitas intestinais. Como tônico, uma pequena quantidade de tintura de mirra em água morna apoia a saúde bucal ao reduzir bactérias na boca, apoia a saúde intestinal ao agir contra organismos patogênicos no trato digestivo e tem efeitos anti-inflamatórios em todo o corpo. A amargura é real e intencional. Os compostos amargos estimulam a produção de enzimas digestivas e o fluxo de bile. Preparo tradicional. Pegue uma pequena quantidade de tintura de mirra de grau alimentício disponível em farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais adicionada à água morna com mel para temperar o amargor. Ou infunda um pedaço muito pequeno da resina em água quente por 20 minutos. Comece com quantidades pequenas. Esta é medicina vegetal potente, não bebida casual. A mirra foi reduzida a incenso de missa, símbolo religioso sem função prática, na memória do brasileiro moderno. Enquanto isso, seu uso terapêutico milenar esperava pacientemente ser lembrado. 20 bebidas, milênios de sabedoria. Uma certeza, o que foi esquecido pode ser lembrado. E você acabou de dar um passo importante nessa direção. Essas 20 bebidas provam que a sabedoria ancestral e a ciência não são opostas, elas se completam. A Bíblia não é só um livro espiritual. É um manual de vida que inclui o cuidado com o corpo. Os raizeiros do Nordeste não eram supersticiosos, eram observadores, e a ciência está chegando nas mesmas conclusões. Antes de sair, deixe um comentário. Qual dessas bebidas você vai preparar primeiro? Se essa lista te surpreendeu, se a ideia de água de copaíba, tônico de cominho ou elixir de castanha do Pará te tocou de uma forma diferente depois de entender a ciência por trás, manda esse vídeo para uma pessoa que você ama e que precisa saber disso. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ativa o sininho. Toda semana a gente resgata o que a modernidade tentou nos fazer esquecer. E a gente está só começando. Até a próxima!